Paz sim na igreja. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Louvado seja Deus. Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 9. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Seja louvado o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus em cima de todas as coisas, pela vitória mais uma vez, que nos abençoou para estarmos aqui. Glória a Deus. Aleluia. Quero mais uma vez também agradecer a pastora que me deu a oportunidade e, como sempre, agradecer a igreja. Louvado seja Deus. Aos Gálatas, capítulo 6. Capítulo 1, versículo 6 a 9. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho do que recebestes, seja anátema. Aleluia. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu trouxe um resumo. Louvado seja Deus. De um estudo que fala sobre o verdadeiro evangelho e o evangelho falso. Louvado seja Deus. O discernimento da voz de Cristo nos últimos dias. Eu queria trazer uma outra palavra nesta noite, mas eu fui orientado pelo Espírito Santo, pastora, que essa mensagem não é para hoje. Essa mensagem é para um dia oportuno, e é uma palavra mais voltada para obreiros. Louvado seja Deus. Porque não dá para oferecer cuscuz no café da manhã para criança de 1 ano de idade. Louvado seja Deus. Nem tampouco feijoada com feijão tropeiro para uma criança de 5 anos. Então, é uma mensagem mais profunda e que demanda um pouco de entendimento para que seja encontrado o seu verdadeiro propósito. Neste resumo que eu trouxe hoje, eu gostaria de começar com aquela frase conhecida de Martin Luther King, onde ele diz que não preocupa o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Louvado seja Deus. Nós vivemos dias que nós chamamos de dias difíceis,
E a palavra de Deus já havia previsto isso, que haveriam dias difíceis. E esses dias que nós vivemos, ele é uma extensão do que a igreja de Gálatas, dos irmãos da Galácia, experimentou ainda nos dias dos apóstolos. Louvado seja Deus. Não é nova essa ideia de querer transformar o Evangelho. É verdade. Não é nova a ideia de querer oferecer uma palavra fácil àqueles que querem servir a Deus, ou àqueles que buscam trazer uma roupagem de cristão sem experimentar um verdadeiro conhecimento de Deus. Louvado seja Deus. E muito mais eu diria que nos dias de Paulo, nos dias dos apóstolos, porque não foi somente Paulo, Pedro também escreveu a respeito de falsos mestres, João escreveu a respeito de falsos ensinadores, de falsos doutores, de falsos cristãos, dizendo: olha, aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele, o amor do Pai não está nele. Ou seja, todos os apóstolos, todos os discípulos, ainda nos seus dias, ainda vamos dizer assim, no primeiro século, já experimentaram essa miscigenação, essa mistura, esse tratado de facilidade para se encontrar Deus. Mas o verdadeiro Evangelho, ele não traz facilidade. O verdadeiro Evangelho, ele fala de transformação. E não dá para transformar alguma coisa sem imprimir uma força transformadora nela. Não dá para se construir ou se fabricar um bloco de concreto desse sem antes a rocha ser demolida lá no minério, lá na fonte, onde a mineradora vai extrair a rocha, vai passar por um processo, vai quebrar essa rocha, vai triturar, vai peneirar, vai moer, e depois vai ser transportada, vai chegar, depois vai passar por um novo processo. Agora, se todas as coisas para ser úteis necessitam de força para a transformação, para adequá-las ao seu uso, por que com o crente seria diferente? Quando nós aceitamos a Cristo, vamos dizer assim, nós éramos matéria bruta. Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Ou seja, o homem natural é um ser bruto, sem relacionamento, sem entendimento, sem manifestação do divino. Tem misericórdia de nós. Mas quando nos deparamos com o Evangelho, quando o Evangelho nos encontra, o Espírito Santo confronta o nosso eu, o ego humano, e passa a revelar a vontade de Deus. E através desta revelação, nós passamos a comparar a nossa vida, a nossa existência, as nossas obras, aquilo que um pouco mais tarde Paulo vem falar para os cristãos, é a diferenciação entre obras da carne, os frutos do Espírito. Louvado seja Deus. O crente pratica obras do mal, ou seja, o ímpio pratica obras do mal, o crente não pratica obras, ele produz frutos. Louvado seja Deus. O nosso trabalho para Deus é produzir frutos. Produzir frutos como, pastor? Vivendo uma vida plena em comunhão com Deus. Aí Jesus diz: olha, vocês serão conhecidos como meus discípulos quando vocês vos amarem uns aos outros. Então aquilo que
nós imaginamos que é uma ação de amar, não é uma ação de amar, é uma produção de testemunho para o mundo de que Deus habita em nós. Louvado seja Deus. Mas hoje este evangelho do qual nós estamos falando, ele passou por muitas mutações, ele vem passando por muitas mutações, por muitas interferências. Louvado seja Deus. E Paulo, escrevendo esses versículos, ele aconselhou os irmãos, e porque nós também hoje, a igreja do século 21, a igreja de 2000 anos após a preocupação de Paulo com esta igreja, por que não nos preocuparmos, irmãos, em experimentar, em provar este evangelho que está sendo pregado, em provar este evangelho que está sendo anunciado nos nossos dias? Louvado seja Deus. Com base nisso, irmãos, eu fiz um destaque aqui. O que seria então o evangelho verdadeiro, irmãos? Louvado seja Deus. Se Paulo está dizendo que existe um falso evangelho, que alguém está pregando um evangelho diferente do evangelho que ele pregou, louvado seja Deus. Que evangelho é este que é diferente do que Jesus imprimiu para que os discípulos propagassem, divulgassem, anunciassem, e disse Jesus, até os confins da terra? Louvado seja Deus. O que é o verdadeiro evangelho? Coloca para nós, irmão Cleito, aí, Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens. Louvado seja Deus. Porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, o verdadeiro evangelho, primeiramente, irmãos, ele não é ensinado a partir da filosofia humana. Aleluia. Ele é uma revelação divina. Ele é uma revelação do Altíssimo. Louvado seja Deus. O verdadeiro evangelho, ele é as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Nada diferente disso, irmãos. O verdadeiro evangelho são as boas novas de salvação pela fé. O escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Louvado seja Deus. O verdadeiro evangelho, ele é cristocêntrico, ou seja, Cristo está no centro. A palavra diz que Jesus, ele é a pedra angular da esquina. Ele é o primeiro, ele é o principal. Louvado seja Deus. Jesus, quando falava ao seu discípulo, ele disse, olha, eu sou o caminho. Quando ele diz que ele é a pedra angular da esquina, e ele diz que ele é o caminho, é que para nós entrarmos neste caminho, primeiro nós temos que passar por ele. Aleluia. Louvado seja Deus. E quem passa por Cristo, quem entra pelo caminho de Cristo, ele precisa experimentar uma transformação de vida. Louvado seja Deus. Ou então ele anda com Cristo, mas não é de Cristo.
Certa vez, João escreveu para os irmãos dizendo: olha, não se preocupe com aqueles que saíram, porque eles saíram de nós, mas eles não eram dos nossos. É verdade, papai. Louvado seja Deus. O evangelho, o verdadeiro evangelho, ele não traz o homem como centro das atenções. Ele não traz a igreja como centro das atenções. Porque a igreja, ela é a revelação de Cristo. A igreja, ela é a revelação do poder de Deus. Ela é a manifestação da salvação de Cristo, ou da salvação em Cristo. Então a igreja, o igrejocentrismo, vamos dizer assim, ele não é autêntico, porque torna a igreja a porta principal, mas a igreja não é a porta principal. A porta principal é Cristo. Entramos por Cristo e chegamos à igreja. Louvado seja Deus. Então, de todos os meios que nós pensamos, que nós imaginamos, Cristo continuará e permanecerá sendo, como diz em Apocalipse, ontem, hoje e para sempre. Aleluia. A entrada, a permanência e o propósito para todos aqueles que querem agradar a Deus. Louvado seja Deus. E sabendo o que é o verdadeiro evangelho, quais são as suas características, irmãos? Eu gravei aqui 3 principais características do verdadeiro evangelho. Ele tem Cristo como centro, Cristo e a sua cruz. Louvado seja Deus. A palavra diz que aqueles que saem do corpo de Cristo para voltar outra vez, acho que foi Pedro que escreveu isso, precisou outra vez crucificar Cristo. Louvado seja Deus. Precisou outra vez crucificar Cristo, ou seja, encontrar Cristo crucificado. Porque se eu abandonei, se alguém abandona a fé, ele abandona Cristo. E a salvação é pela morte na cruz. Então, para alguém voltar e entrar para a salvação, ele tem que outra vez passar pelo pé da cruz. Louvado seja Deus. Então, uma das características do verdadeiro evangelho é mostrar ao pecador que a única porta para a salvação é a entrada através de Cristo pela sua morte na cruz. E não há outro meio. Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Jesus não separou intelectuais de ignorantes, ricos de pobres, quem tem pele escura de quem tem pele clara. Jesus não separou ninguém. Todos os seres humanos diante de Deus são seres humanos e são vistos da mesma forma. Aleluia. Não há diferenciação entre naturalidade e raças. Porque para Deus não existe raças. Existe o homem e a mulher descendente de Adão e Eva. E este homem e essa mulher precisam encontrar-se com Cristo para alcançar a salvação. Aleluia. Louvado seja Deus. Outra das características do verdadeiro evangelho é que ele conduz ao arrependimento. Louvado seja Deus. Não basta, irmãos, alguém
se deparar com a visão da cruz e chorar aos pés da cruz, ou ao pé da cruz, né? Porque a cruz tinha só um pé, e sair dali vivendo a mesma vida, contraditória, transitória, humanofóbica, com seus conceitos humanos diversos e diversificados, de conceitos e preconceitos, de vidas e semividas. Isso é o ser humano em si. E se esse ser humano se depara com a cruz de Cristo e volta para a sua vida com essa mesma conduta, ele vai continuar sendo o mesmo ser humano distante de Deus. A característica do verdadeiro Evangelho é conduzir este homem natural ao arrependimento, a compreender que nós precisamos aceitar a Cristo, não somente como Salvador, mas como Senhor das nossas vidas. Porque tem muita gente que gosta de Cristo como Salvador, mas não quer Ele como Senhor. É verdade, papai. Gosta de Cristo para operar milagres, mas não quer o Cristo depois do milagre alcançado. Quer o Cristo para buscar uma bênção, mas não quer agradecer a Cristo após a bênção, como os 10 leprosos. Somente um voltou. Jesus pergunta: cadê os outros 9? Louvado seja Deus. A multidão de pessoas anda caçando milagre, buscando bênção, buscando prosperidade. Mas Jesus disse que o Evangelho disse que só 10% deles voltam. De 10, somente um. Louvado seja Deus. Então, se não houver arrependimento, irmão, se não houver condução do homem, do ser humano ao arrependimento, não é verdadeiro Evangelho. E uma terceira característica que eu destaquei aqui do verdadeiro Evangelho é a transformação, o poder da transformação interior. Louvado seja Deus. O homem só se torna uma nova criatura, conforme Jesus diz, quando começa a acontecer uma transformação interior na nossa vida. Até na nossa fala, a palavra diz que a boca fala daquilo que o louvado seja Deus. Então, todo o Evangelho que for pregado e não conduzir o homem à cruz de Cristo, e não pregar arrependimento, e não conduzir as pessoas a uma transformação interior, esse Evangelho não é verdadeiro. Louvado seja Deus. Eu coloquei aqui algumas características também, irmãos, do falso Evangelho, porque paralelamente ao verdadeiro Evangelho existe o falso Evangelho. E o que eu destaquei aqui como característica do falso Evangelho é centralizar o homem. Existe aí uma fala de que nós não deveríamos ser chamados cristãos, nós deveríamos ser chamados de pequenos cristos, ou pequenos deuses. É a centralização do homem. Tem misericórdia. O homem como força principal dentro do ambiente chamado de igreja.
mas o foco é o ser humano. Usa-se, faz igual aquelas 7 mulheres que Isaías fala: olha, nós queremos somente o teu nome, nós comemos a nossa própria comida, nós vestimos as nossas próprias vestes, o nosso estilo nós criamos, nós só não queremos ser uma igreja chamada de igreja de demônios. Se é que tiver o nome de Deus ou Cristo lá na frente, já é o suficiente. Nós só queremos isso. A única coisa que nós queremos é colocar na nossa fachada o nome Deus ou Cristo. Uma outra característica do falso evangelho é a busca pela autossatisfação. Eu tenho que estar feliz, eu não posso ser confrontado. Que é o oposto da transformação. Minha autossatisfação, meu autoegoísmo, meu autoprazer, ele precisa ser respeitado dentro desse falso evangelho. Eu não posso confrontar o irmão fulano de tal, porque senão ele vai sair da igreja. Nós não podemos falar disso, porque senão vai entristecer muitos irmãos. Louvado seja Deus, irmãos. O crente que se entristecer com a pregação do verdadeiro evangelho, ele precisa nascer de novo. É verdade, sim. Ele não nasceu ainda. Louvado seja Deus. E uma das últimas, aliás, a última das 3 características do falso evangelho que eu destaquei aqui, irmãos, é esconder o pecado. O que seria esconder o pecado, irmãos? Não pregar a santidade. Sabe aquele versículo que o povo, ou aquela frase que o povo usa: vinde como estáis? Porque Deus é amor. Louvado seja Deus. Só que a palavra diz: vinde como estáis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, transformai-vos a partir do momento que vocês se encontraram com Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Ah, mas Deus é amor. Mas o mesmo versículo diz: Deus é amor, mas também é o que, igreja? Fogo consumidor. Fogo consumidor. Ah, mas Deus sempre vai de encontro à necessidade dos seus filhos. E a Bíblia diz: dura coisa é fazer o que, irmãos? Cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. As distorções do Evangelho nos últimos dias. Se nós pararmos para ouvir algumas mensagens, irmãos, claro que nós não costumamos ir em outras igrejas por aí, para estar ouvindo mensagens distorcidas do Evangelho, mas a gente ouve de vez em quando algumas falas na internet, ou quem quiser ouvir para comparar com a Bíblia, algumas mensagens que estão mensagens completas na internet, para ver o que está sendo pregado. Não são poucos, irmãos, os pregadores, os pastores, os ministérios que estão mutilando o Evangelho. É verdade, sim.
Louvado seja Deus. A apostasia A apostasia, irmãos, tem sido para nós nos últimos dias algo, eu diria que comum e preocupante. Paulo escreveu para Timóteo que nos últimos dias haveriam pessoas que não quereriam mais, que não se preocupariam mais em ouvir o verdadeiro Evangelho. Tem uma versão da Bíblia que diz que eles não suportariam as sãs doutrinas. Tem uma outra versão que diz que eles não sofreriam as sãs doutrinas. Louvado seja Deus. E como o sinal da apostasia que eu coloquei, o povo se recusa a ouvir o verdadeiro Evangelho, ou simplesmente se recusa a ouvir o Evangelho. Como assim, pastor? Irmão, se nós parássemos um dia para a gente passar em frente a essas igrejas grandes aí, grandes eu digo em extensão de templo e número de congregados e membros. Descubra o dia de culto de ensino dessas igrejas, irmãos, passa na frente delas no dia de culto de ensino. Uma igreja dessas aí que você vê 150, 300 carros parados na frente da igreja no dia de domingo. E você vai para o templo está lotado no domingo, sem cadeiras, vazias. Passa em frente lá e para um segundo e olha para ver quantos crentes tem no culto de ensino. Porque o povo não quer mais ouvir o Evangelho. O povo quer vir no culto de domingo porque é uma palavra, vamos dizer assim, promissora, uma palavra leve, e muito louvor, e muito louvor, e muito louvor. Ah, pastor, mas louvar não é bom? É maravilhoso. Louvado seja Deus. É maravilhoso, mas o crente, Jesus disse, vive de quê, irmãos? A palavra que sai da boca de Deus, não é qualquer palavra. Louvado seja Deus. Aleluia. Precisamos cantar, louvar, adorar. Mas louvar, irmãos, nós estamos só ensaiando. Toda vez que nós cantamos, que nós louvamos, que nós ouvimos e nós estamos ensaiando para cantarmos no céu. Porque o ministério do louvor vai permanecer nos céus. Então nós vamos adorar e cantar e servir a Deus. Mas pregação não, pregação é a nossa obrigação. Jesus disse: ide e pregai. Jesus, ide e cantai muito. É verdade. Saiam cantando pelas ruas, convoquem uma multidão e cantem. Jesus não disse isso. Ide e pregai a toda criatura. Jesus disse: ide e cantai uma música para todos os povos da terra. Jesus não disse isso. Mas nós precisamos cantar, porque nós precisamos nos alegrar. E o louvor alegra. A palavra diz: se alguém está alegre, faça o quê? Aleluia. Louvado seja Deus. Louvar é um sinal de que nós somos cristãos, de que nós servimos a Deus e nós adoramos Ele através do nosso louvor. Mas a nossa missão aqui, irmãos, é pregar e é pregar o verdadeiro Evangelho. Esse é o trabalho da igreja. Aleluia. Louvado seja Deus. O povo se recusa a ouvir o verdadeiro Evangelho.
E pior do que você visitar uma igreja num culto de terça-feira, num culto de quarta-feira, conforme o culto de ensino, e ver a igreja vazia, irmãos, é você ver uma igreja que prega o verdadeiro evangelho com os bancos, com as cadeiras, tudo vazio. Porque o povo não fica. O povo não quer ouvir o verdadeiro evangelho. Paulo escrevendo a Timóteo disse: olha, o povo vai ter comichão nos ouvidos, vai ter coceira nos ouvidos, e não vai querer ouvir o verdadeiro evangelho. Louvado seja Deus. E por que as pessoas não querem? Ou seja, o segundo dos sinais da apostasia que Paulo descreve é a procura por falsos mestres. Esse que eu falei, o povo não quer ouvir. Então o que eles fazem? Eles não querem ouvir o evangelho. Então ele está sendo pregado o evangelho, ele sai para outra igreja e sai caçando templos na cidade. Visita uma igreja, passa uma semana na pastora Fábio, passa uma semana na igreja Tempo de Golê, passa outra na igreja Nova História, passa outra semana na igreja Gerados pelo Espírito, passa outra na igreja Assembleia de Deus, Fama, na outra Ministério de Deus Vida Nova, e vai caçando até achar um charlatão, um envergonhador de Cristo, que prega o evangelho que ele quer ouvir. Quando ele diz, aqui é o que eu quero ouvir, quando ele encontra o que ele quer ouvir, que a coceira do ouvido dele cessa, aí ele se aquieta. E ainda tem aqueles que andam em todos os lugares, mas só o nome de Cristo incomoda ele. Aí ele sai de tudo quanto é igreja e volta para o boteco. Tem misericórdia, papai. Uma terceira característica da apostasia: o povo quer esconder os seus pecados. Louvado seja Deus. Sabe por que o povo tem medo de igreja que prega o evangelho, irmãos? Já viram falar das chamadas irmãs do coque da igreja antigamente? Quem aqui já ouviu falar das irmãs do coque? Eram as irmãs do ciclo de oração, da tarde da bênção, da vigília, que oravam, podia olhar no joelho delas. Elas não usavam batom, não usavam rímel, não usavam nada, mas podia olhar no joelho, dava maquiagem da oração no joelho delas. Aleluia. Louvado seja Deus. E Deus falava, e Deus revelava, e Deus repreendia líderes. Então as pessoas ainda têm medo. Quando eles veem uma igreja que prega a verdadeira palavra, que tem alguém ainda que ora, eu não vou ficar aqui, porque senão qualquer hora esse negócio desse Deus aí vai revelar o que eu estou fazendo, não vai ficar nada bonito, eu vou passar vergonha. Não é igual a revelação do pastorzinho lá da internet da Clebe, não é aquela não, mas era revelação de verdade, era manifestação do poder de Deus. E por causa de todas essas coisas, as pessoas se desviam do verdadeiro evangelho. Porque o evangelho incomoda, o evangelho quer transformação, o evangelho quer santificação nas nossas vidas. Louvado seja Deus. E o que são essas falsificações do evangelho, irmãos? O evangelho hoje, o evangelho falsificado de muitas igrejas aí, ele vem falando somente de prosperidade. É claro que Deus abençoa a vida dos seus filhos. Louvado seja Deus. O próprio salmista diz que ele não viu um justo mendigar o pão. Louvado seja Deus. Então significa que Deus faz o justo prosperar. Os falsificadores, eles trazem muito mais mensagem de autoajuda
do que de transformação de vida. Os falsificadores, eles falam muito mais de política do que do reino de Deus. Louvado seja Deus. É verdade, Senhor, tem misericórdia de nós. Eles falam muito mais de psicologia emocional do que quebrantamento espiritual para transformação de vida. Louvado seja Deus. É verdade. São características do falso evangelho, irmãos. Então, toda vez que você vê alguém pregando, toda vez que você ouvir uma mensagem na internet que trouxer essas características, não precisa nem terminar de ouvir a mensagem, irmãos, porque não vai te edificar, e ainda vai bagunçar aquilo que você já sabe a respeito de Deus. Louvado seja Deus. E o pior de tudo, irmãos, é que todos esses falsos pregadores, todos esses falsos evangelhos pregados, eles imitam o evangelho verdadeiro. Louvado seja Deus. Não basta pregar, tem que pregar o evangelho de Cristo. Não basta ensinar, tem que ensinar a respeito da salvação. Não basta ter uma multidão, precisa ser uma multidão que está caminhando para o céu. Aleluia. Louvado seja Deus. Como discernir o verdadeiro evangelho? Examinando à luz da palavra. Louvado seja Deus. Coloca para nós aí, irmão, no peito, Atos 17:11. Examinando o evangelho à luz da palavra. Louvado seja Deus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônia, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras estas coisas, se estas coisas eram assim. Eu acho interessante que quando Paulo escreve as suas cartas, ele traz muitas correções para a igreja de Roma, para a igreja de Corintos, alguns ensinamentos importantes para a igreja de Éfeso, mas para a igreja de Tessalônica, qual que era a crentura dos irmãos? Como é que vai ser o nosso arrebatamento, Paulo? E Paulo diz: olha, vocês ouvem tudo, vocês examinam as escrituras. Enquanto ele dizia para a igreja dos Gálatas: olha, alguém está enganando vocês estão seguindo um novo ensino, o verdadeiro é o que eu ensinei. Se vier um anjo ensinando outro evangelho, não sigam. Ele está dizendo para os irmãos aqui, vocês recebem, mas vocês examinam, comparam com as escrituras. Louvado seja Deus. Mas infelizmente, irmãos, nós vivemos dias tão difíceis que nós temos preguiça de ler a Bíblia. Louvado seja Deus. E quando eu digo ler, irmãos, eu não digo ler igual se lê um jornal, igual se pega o Dom Casmurro, que é um livro sem sentido, e lê. Mas se você é estudante que já fez até o ensino médio, o seu professor certamente te obrigou a ler. Louvado seja Deus. Não é ler a Bíblia, irmãos, é estudar a Bíblia, é comparar a Bíblia com os ensinos que nós estamos ouvindo. Aleluia, é verdade. Ah, pastor, mas eu não sei ensinar, mas posso comparar o ensino que eu estou ouvindo com o que a Bíblia fala. Louvado seja Deus. Um segundo ponto para nós discernirmos o verdadeiro evangelho, que a palavra nos fala em Mateus 7,16, coloca para nós aí, irmão Cleide.
Mateus 7,16, observar os frutos. Louvado seja Deus. Porque por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Louvado seja Deus. Como é que nós sabemos, irmãos, a palavra diz, como é que nós sabemos se alguém ensina a verdade? De onde ele está tirando esse ensino? Qual é o fruto que ele produz? Qual é a história de vida dele? Louvado seja Deus. Eu costumo dizer de um modo comparativo: esse pregador tem nome, sobrenome, endereço, ou seja, tem RG e CPF. Louvado seja Deus. Como é que está o CPF dele, irmãos? Na Receita Federal? Como recebedor de propina de político? Como alguém que só vai numa igreja cantar, fazer um show numa igreja, se pagar lá o seu cachê de 8, 10, 15, 20, 50 mil reais, 90 mil reais, no meu caso de alguns. Tem misericórdia. Como é que está o CPF dele? Como é que estão os frutos dele? Louvado seja Deus. Jesus disse: pelo fruto conhecereis. Louvado seja Deus. Mas muitas vezes nós somos levados pela emoção e esquecemos disso. Louvado seja Deus. A mensagem é bonita, é eloquente, é atrativa, mas lá no meio da mensagem tem algumas coisas que contradizem o Evangelho, e por não compararmos com a palavra, nós acabamos recebendo. O terceiro ponto é o ensino do arrependimento para se alcançar a santidade. Louvado seja Deus. Esses são os pontos importantes para a gente conhecer o verdadeiro Evangelho, irmãos. Louvado seja Deus. Se não ensina arrependimento e não nos conduz à santidade, irmãos, não é Evangelho de Cristo. É verdade, Senhor. Porque a palavra diz que nós precisamos seguir a santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Então eu posso ter uma vida próspera, eu posso ter uma vida boa de relacionamento político, eu posso ter N coisas na vida, mas se eu não tiver santidade, eu não encontrarei a Deus. Louvado seja Deus. E o único ponto que eu coloquei aqui como discernimento do verdadeiro Evangelho nesse Evangelho que está sendo pregado, quem é que está sendo glorificado, exaltado? É o grande homem de Deus, fulano de tal e tal e tal? É o grande homem de Deus formado na faculdade de Ciências das Contas, teologia, doutorado em teologia, mestrado, blá, 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 blá. Esse homem que está sendo exaltado é Cristo. Louvado seja Deus. Qualquer evangelho, qualquer palavra que exaltar o homem e não trouxer exaltação e glorificação a Deus, irmãos, ele não é evangelho verdadeiro. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu estou terminando, irmãos. Coloca aí, irmão, em Mateus 24, versículo 25. O chamado de Cristo para a sua igreja. Louvado seja Deus. Eis que eu vos tenho predito. O que ele predisse, irmãos? Coloca aí Mateus, agora João 10, 27, irmãos. O irmão Cleide. O que Cristo disse, irmãos? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem.
Louvado seja Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então todo aquele que não ouvir a voz do Senhor, todo aquele que se recusar a ouvir a voz do Senhor, não é a ovelha dele. Louvado seja Deus. Papai, tem misericórdia. Aí encerrando aqui, irmãos, o que fazer como verdadeiro discípulo? Porque se nós pregamos, se nós nos preocupamos em que evangelho estamos pregando, em que evangelho estamos ouvindo, nós somos verdadeiros discípulos do Senhor. E o que fazer então, irmãos? Aí eu coloquei aqui como importância: voltar à prática da palavra. Louvado seja Deus. Como voltar à prática? Ensinar a palavra, viver a palavra, expansionar, disseminar a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho de Cristo. Em segundo lugar, eu coloquei viver o evangelho e não somente pregar o evangelho. Aquilo que nós já falamos antes: que fruto estamos produzindo? Louvado seja Deus. Terceiro ponto: orar por discernimento espiritual. Isso aqui é um ponto importante, irmãos, porque muitos são enganados porque não têm discernimento espiritual. E discernimento espiritual só se adquire, só se recebe através de vida plena de oração e comunhão com Deus. Eu coloquei aqui, irmãos, também importante como verdadeiro evangelho é denunciar o erro com amor. Por que denunciar o erro com amor, irmãos? Porque há algum tempo a igreja ela usava vou usar um termo aqui corriqueiro, de força de carrasco. Se alguém era compreendido, ou se chegava ao ouvido do pastor, através do irmão, através de alguém, que aquele irmão tinha visto, tinha feito isso ou aquilo, o pastor simplesmente expulsava ele da igreja, estava de prova. Louvado seja Deus. Isto não é correção com amor, irmãos, isto é correção com desprezo. Amar é acolher. Verdade. Amar é receber, amar é conduzir a fazer as coisas certas, amar é trazer de volta. Porque o crente, quando peca, a pessoa quando peca, ela se afasta de Deus. Então, se eu tenho amor por ela, irmãos, eu vou expulsar ela da igreja para quê? Para ela se distanciar e se desviar por vez. Louvado seja Deus. E por último eu coloquei aqui como permanecer em comunhão com Cristo e com a igreja, e com a verdade. Louvado seja Deus. Então, irmãos, esses foram os pontos principais que eu coloquei sobre esse tema aqui, que eu acho que para os nossos dias, irmãos, é um tema bastante interessante. Aleluia, é verdade, sim. Porque nós precisamos começar a comparar o que nós estamos ouvindo e começar a selecionar aquilo que nós guardamos, porque nós ouvimos de tudo, irmãos, mas nós podemos selecionar aquilo que nos edifica. Louvado seja Deus. Nós precisamos viver, irmãos, eu diria que este novo momento da nossa história como cristãos, como as pessoas mais inteligentes para saber fazer aquilo que Paulo falou aos irmãos tessalônicos, comparar o que nós estamos ouvindo com as Escrituras. Saber se a mensagem que nós estamos ouvindo ou pregando, ela glorifica a Deus, ou se ela está só dignificando o homem. Louvado seja Deus.
Porque é claro que existem pessoas que precisam ser honradas, mas no seu momento e no seu lugar, irmãos, na pregação e na igreja, honra aqui é para Deus, glória aqui é para Deus. No ministério, honrado e glorificado é Deus. Na nossa vida particular, não, lá é outra coisa. E acho que foi o ano passado que o irmão Luciano recebeu um prêmio na sua loja. É honra, irmãos, é ser honrado. Mas ele foi honrado lá na sua vida profissional. Nos alegramos com isso, parabenizamos ele por isso, sim. Mas glória não, irmãos, honra não, honra e glória é ao nome de Jesus. Aleluia. Exaltação e louvor é ao nome do Senhor. Glória a Deus. E a igreja precisa viver isto de novo, a igreja precisa experimentar isto de novo. É verdade. Louvado seja Deus. Como conclusão, eu coloquei aqui, irmãos, que mesmo em dias tão difíceis, nós precisamos trazer a certeza de que Deus sempre vai ter os seus remanescentes fiéis. Louvado seja Deus. Vai, irmão, vai sempre existir uma igreja que está esperando o Senhor, porque senão ele não viria buscar. Ele disse: eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. E Paulo disse: olha, aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, e os que estiverem vivos, e nós que estivermos vivos, seremos transformados. Aleluia. Então haverá uma igreja pronta, santa, esperando a volta do Senhor. É verdade, papai, aleluia. Louvado seja Deus. E eu digo isso para os irmãos: eu quero fazer parte desta igreja. É sim, aleluia. Eu quero guardar esta palavra do Senhor na minha vida. Eu quero viver este evangelho pleno do Senhor. Louvado seja aleluia. Deus. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Muito obrigado, pastor, e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Amém, igreja? Amém. Glórias a Deus. Que nós possamos conservar, irmãos, essa palavra em nossos corações, porque cada dia que passa é um dia a menos na nossa vida. Nós não estamos nos preparando para encontrar com Deus se nós deixarmos de zelar por aquilo que nós aprendemos acerca de Deus. Aquilo que nós aprendemos de Deus já é o suficiente para te livrar do inferno, porque a palavra de Deus, ela revela Cristo. Aleluia. Né? Ele é o único caminho que nos conduz à salvação. Vamos ficar de pé. Deus abençoe o pastor Luciano pela dedicação. Deus abençoe você. Se esforçou para estar aqui hoje adorando a Deus. Domingo que vem é Santa Ceia do Senhor. Vamos estar prontos para cear com o Senhor. E se acontecer o arrebatamento antes, tem ceia em outro lugar para nós, né? Mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos lembrar que Ele morreu e que Ele prometeu voltar para buscarmos para que onde Ele estivesse, nós estivéssemos também. Vamos nos esforçar, irmãos, para participar dos cultos. Em breve estarei colocando lá no grupo a data para nós nos reunirmos antes da virada, para estarmos tratando de algumas coisas. Eu gostaria imensamente que todos os irmãos pudessem estar presentes, porque nós não somos um grupo muito grande, não é? Eu acredito que não é tão difícil assim reunir. Então vamos esforçar para estarmos reunidos, para nos dedicarmos às coisas que estão por vir. Final de ano,
e o ano que se aproxima. Amém? Fique atento, porque a gente estará avisando os irmãos. Então vamos nessa semana nos preparar para que a Santa Ceia do Senhor seja cheia de alegria e da presença de Deus. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos te exaltar, Senhor, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, trazendo à nossa mente a interpretação daquilo que o Senhor quer que nós guardemos em nossas vidas. Que nós sejamos zelosos, Senhor, da tua palavra. Que nós não sejamos apenas ouvintes esquecidos, mas praticantes dessa palavra. Em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, acender uma chama nova em cada coração, uma chama de avivamento, para que nós sejamos uma igreja viva quando o Senhor vier buscar o seu povo. Em nome de Jesus, permaneça conosco. Pai, abençoa os teus filhos ofertantes e dizimistas da sua obra. Na mão poderosa do Senhor, seja com cada vida, que seja uma semeadura no teu reino e que seja uma colheita abundante em todas as áreas da vida dos teus servos, em nome de Jesus Cristo. Permaneça conosco, nos dando vitória em tudo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. E no nome de Jesus nós já te agradecemos. Amém? O grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus na terra, seja em especial conosco aqui, não só hoje, mas para todos sempre. Nós dizemos amém. Está terminado em nome de Jesus. Não saia sem cumprimentar. Eu vamos desejar uma semana cheia de vitória.